Saudações, meu bom dia. Bom dia. Bom dia porque eu vou iniciar o dia agora. Cheguei um pouquinho tarde ontem, mas vamos sair agora. 6 horas e 54 minutos, vamos iniciar o dia. Ontem eu fiz 743 quilômetros. Entendeu bem, né? Saí lá do posto Pelana, né? Bem pra cá de Curitiba, antigo Pampa. Peguei um pouco de trânsito e tal, abasteci, tive que abastecer lá no Pinda, lá no grau de Pinda, né? E me botei, né? Tem que fazer produzir, né? Tem que fazer produzir, galera, senão tá louco. Não é fácil. E ontem eu tava conversando com um amigão meu que trabalhou na empresa aí. E aí ele me contou um acontecido. Vamos iniciar a viagem aqui. Saindo aqui do... Via de ligação. Ó. Eu vou botar com o volume bem alto, deixa eu baixar aqui. Pessoal, estamos aqui na 393, a BR-393, Vassouras, né, ficou no retrovisor aí, e aqui pra frente é Paraíba do Sul. Vamos passar de novo por cima do rio Paraíba do Sul aqui, ó. Depois mais pra frente eu vou passar de novo, sempre cruzando por cima dele. Olha o trem passando ali, rapaz. Se fosse um pouquinho antes eu ia chamar ele na buzina, né? Tá longe, não respondeu. Limite de município Rio das Flores e Vassouras. Rio das Flores. Mais pra frente é Paraíba do Sul. A correnteza do rio não tá muito forte. Tá boa. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar tempo de eu fazer um comentário aqui com vocês? Quem é que tá vibrando? Eu me irrito com qualquer barulhinho que me irrita. Bom, vamos lá. Não, mas não tá legal. Ó, o zíper aqui da bolsinha aqui, ó. Ficava ali vibrando. Você vê como é que é, né? Sim, mas conversando com um amigão meu que trabalhou com nós aí na empresa, me passou um áudio. Me falando lá, disse: Kiko, faltaram com respeito contigo aí. Eu vi me passaram um áudio no grupo que eu faço parte aí. Tem um cara lá que faltou com respeito contigo na estrada aí. Eu digo: mas cara, não tô sabendo, não vi nada. Mas também na hora nem me toquei também, nem sabe. Aí eu disse: mas o que aconteceu? Onde é que tá esse áudio? Daí ele me passou o áudio.
Começando a minha viagem, cara. Tava lá no posto fiscal lá do Passo Socorro, lá perto de Vacaria. Cheguei. Só pra vocês entenderem, né? Como é que é o comportamento das pessoas, às vezes. Às vezes o comportamento das pessoas, ela revela, na verdade, né? As atitudes, o jeito que ela é, como é que ela se identifica. Às vezes, muitas vezes assim, fazendo pouco dos outros, né? Zombando, fazendo pouco, faltando com respeito. Então a gente dá pra ver a personalidade, o tipo das pessoas, né, no comportamento, né? No que fala, né, no que diz, não é isso? Então, tava chegando no posto fiscal lá em perto de Vacaria. E quando eu cheguei tinha vários caminhões. Inclusive tinha um caminhão que me ultrapassou, que é um amigão meu, das antigas. Cara das antigas. Conheço ele há muito tempo, gente boa por demais. E aí, quando eu cheguei no posto fiscal, antes de eu abrir a porta aqui do caminhão, se eu abrir a porta antes de passar a mensagem no teclado do rastreador, o sistema ele bloqueia, né? O caminhão fica bloqueado. Aí eu tenho que passar a mensagem informando a parada, esperar, para depois informar um reinício. Então, para não ter esse tipo de aborrecimento, vamos dizer assim, né, para não ficar perdendo tempo, eu parei, peguei o teclado e fiquei aqui passando a mensagem de parada para fiscalização, que daí já libera a porta, o caminhão não bloqueia. A hora que eu for sair, eu ligo o caminhão e já passo a mensagem de reinício e segue viagem. O ideal é isso, certo? É o que eu faço sempre. No momento que eu tô passando a mensagem aqui, o amigão meu que eu conheço estava conversando com outro rapaz, que eu não sei nem quem é, certo? E aí tava dando risada e tal, e não sei o que, olhava pra mim. Daí quando eu desci do caminhão, daí falou meio alto assim que eu não entendi, né? Eu disse, eu tenho que passar mensagem no rastreador, porque senão bloqueia, né? Aí ele falou não sei o que, peão, mas não entendi assim, de momento não entendi. Desci, cumprimentei os dois, certo? E ele dando risada, olhando por um amigão meu lá, ele dando risada, esse rapaz aí. Aí ele saiu falando alto, meio não sei o que, não dava quase pra entender o que ele falava. Os caras que aquele quer aparecer no momento que quando para, assim, quer aparecer na frente dos outros, sabe? Eu tô lá no 35, tô lá no 35. Eu fiquei pensando de que 35, né? Bom, eu fui lá, eu tinha que carimbar a nota. E quando eu desci, daí ele perguntou, e o gato? Pois é, o gato foi atropelado essa semana, mas passa bem, né? Desperdiçou uma vida, né? Porque o gato disse que tem 7 vidas. Daí eu brinquei até, né? Eu digo, seguidor, certo? Não segue o canal, segue meu Instagram, uma coisa. Que pra perguntar do gato, eu não tinha publicado nada. Até então não tinha publicado ainda. E perguntou do gato, então quer dizer que ele segue o canal, segue as minhas postagens, né? Bom, mas enfim, não vem o caso. Saí de boa, tá? Eu toquei minha viagem. Não, saí um pouquinho mais pra frente e comecei um vídeo que vocês viram aí atrás, né? Eu tava iniciando mais uma viagem, né? Iniciando mais uma viagem, onde eu parei, fiz um café, tava com chapéu nesse vídeo aí, né? Acho que é o episódio 251, acho que é. E depois eu desci a Serra do Pelotas e tal. E eles foram pra frente. E eu acho que eles andando junto lá, eles conversando, ele passou um áudio no grupo que eles fazem parte, grupo de WhatsApp, né? Debochando, fazendo mal deboche, né? Aí disse assim, com a voz de taquara rachada, assim, sabe? Quem chamou o Bambambam do Kiko Bonese hoje de peão de transportadora fui eu. Pensa na minha língua, né? Então, ele me chamou de Bambambam
e disse que eu era peão de transportadora. O que ele quis se referir com isso? Ele estava dizendo que eu era o Bambambam, né? Quem chamou o Bambambam do Kiko Bonese de peão de transportadora fui eu, né? Ah, minha língua, tá louco, mas eu sou, né? Sou F, né? Ele se achou o máximo de ter me chamado de peão de transportadora. Foi na hora que eu desci do caminhão, porque até não tinha entendido o que ele tinha falado. Se esse meu amigo não me passa o áudio... Ó, isso é da região lá, a Verito. Se o cara não me passa o áudio, que faz parte do mesmo grupo, por isso é que eu não gosto de fazer parte de grupo. Amigo pra mim é chegar, cumprimentar, a gente confraternizar junto, mas assim, ó, ficar entre grupo de WhatsApp e de picuinha, de coisinha, eu já fiz parte, só me incomodei, então não faço parte. Quando eu tenho tem grupo que eu faço parte aqui, mas é de trabalho, para trabalho, que é da Volvo, que é da agência, da Continental, grupo e da família, só, nem da empresa que eu faço parte. Então aí gerou uma discussão dentro do grupo deles lá. Os caras falando do meu nome, de um grupo que eu nem faço parte. E o cara, ele fez esse comentário dentro de um grupo. E o amigo meu que trabalhava junto com nós aqui na empresa, ele não gostou, porque ele achou assim que ele faltou com respeito e tava debochando, né? Porque os assuntos, de certo, circulou bem mais. Mas pra mim, ó, não fede, não cheira. Eu só tô comentando isso pra vocês assim, ó, pra gente ver a que ponto chega um ser humano nas atitudes que ele tem, que o que ele fala se reflete pra ele mesmo. Você tá entendendo? Então, ele disse que ele me chamou de o Bambambam do Kiko Bonese. Então, ele falando assim com tanta felicidade no ego dele, o ego dele foi numa felicidade enorme assim, que quem se achou daí Bambambam foi ele mesmo, né? Por ter me chamado de peão de transportadora. Eu não vejo como uma ofensa, porque até então, até pouco tempo eu trabalhava com carteira assinada, certo? Motorista, carreteiro. E tô aqui também, não é pra menosprezar, fazer pouco de alguém, nada. Não é isso. Não vamos entender essa parte aí. Mas até então, há 6 anos atrás, eu tinha carteira assinada como motorista carreteiro, se é o que ele se refere de peão de transportadora, certo? Hoje eu não tenho a carteira assinada como um motorista carreteiro. Minha carteira não é assinada. Eu tenho um contrato de sociedade de um caminhão, a metade do caminhão é meu, que inclusive está pago. Estou trabalhando em cima do que é meu. Nem que seja a metade, mas é em cima do que é meu. Pelo fato de eu estar passando mensagem no rastreador, ele quis se referir, acho que eu sou o motor... Como é que é? Peão de transportadora. Quer dizer que o peão de transportadora, ele é escravo? O que ele quis se referir? Ele é o quê? Então ele faltou com respeito na hora que eu também não entendi, faltou com respeito comigo e com outro colega que estava do lado, e mais um outro, né, que tinha mais ali escutando. Faltou com respeito com ele mesmo, porque ele trabalha numa transportadora, faz pouco tempo que está trabalhando, e esse outro meu amigo que trabalhou junto com nós aqui, ele disse, cara, ele já passou umas 4, 5 empresas, inclusive ele passou na empresa que hoje eu estou trabalhando, e fala mal, fica falando mal lá no grupo. Ele já discuti lá no grupo e saí do grupo. O pessoal me chamou, vieram no privado para voltar, porque também ele saiu também. Então gerou uma discussão, galera, dentro de um grupo que eu nem faço parte, por causa de um cara, vamos se dizer assim, idiota. Ele puxou a terra para os pés dele mesmo, se incomodando com os colegas, com os outros amigos que ele faz parte de um grupo, à toa, por se achar que tinha talvez me ofendido. Então,
Ele jogou aquilo pra mim, me chamando de bambambam e peão de transportadora, bateu aqui e rebateu de volta, porque não se intitula, porque eu não me acho. Ele acha assim que eu me acho bambambam, eu não me acho. Então ele botou um título ali, né, me intitulando de bambambam, e ao mesmo tempo ele estava se achando assim o cara por ter falado aquilo. Então, se ele está se achando o cara por ter falado aquilo, ele se achou o bambambam. Então, foi o que eu disse pro meu amigão, que o cara me considera pra caramba, né? Me defendeu lá. Só que, eu não gostei da atitude, não gosto que ninguém faça pouco de ninguém, essa falta de respeito entre os colegas. Discuti lá no grupo, te defendi, tu é um cara que te considero, tu é um cara referência pra mim. Cara, eu te agradeço, mas não precisava ficar brigando em um grupo ainda. Ficou feio pra ele mesmo, né, gente? Então, o que eu tô falando isso, tá? Não é tipo assim, o que é um desabafo. Porque eu tava ontem conversando também de novo no Zap com esse meu amigão. Quando eles querem falar comigo, eles vêm no privado falar comigo. Eu não preciso fazer parte de grupo. Então eu converso no privado. E aí nós estávamos conversando a respeito de, cara, mas nem dá bola, velho. Isso aí é uma coisa que tem gente que não simpatiza com a gente. Tem gente que às vezes tem um desafeto assim à toa, porque não tem o porquê. Às vezes o que tu tá fazendo tá incomodando as pessoas. E quando a gente começa a incomodar, fazendo a coisa certa, é porque tá certo, então, né? Começa a incomodar quando tu tá fazendo a coisa certa, é porque tá dando certo. Os incomodados, eles não conseguem fazer a mesma coisa, não tem a propriedade na fala, não tem uma garantia de dizer sim, eu sou uma referência, o que eu faço na minha vida ou no meu dia a dia e o que eu procuro fazer vai fazer a diferença na vida de alguém pro bem, né? Não tem. Por quê? Porque eles se preocupam mais de ficar focado no que os outros fazem, e vai querer fazer, às vezes não conseguem fazer a mesma coisa. Aí vem aquela decepção, bate aquela decepção, entendeu? Pô, como é que ele consegue, eu não consigo? Como é que ele tá onde tá e eu não consigo chegar onde ele tá? Então, enquanto ela ficar se preocupando a cuidar, né? Ela ficar se preocupando a cuidar do alpinista, né, escalando uma montanha para chegar lá no cume, ela vai ficar sempre lá embaixo esperando para ver se o alpinista cai ou não. Não é assim? Enquanto ela ficar se preocupando, pô, que esse cara vai cair, ele não vai conseguir chegar lá no cume da montanha para plantar a bandeira dele e dizer eu consegui, eu tive a vitória. E aí quando o alpinista chega lá em cima no cume e planta a bandeira e diz eu venci, com o próprio esforço físico, com o próprio esforço, esforço de força de vontade, determinação, né? Aí ele chegou, o outro tá lá embaixo ainda. Fez o quê? Ele ficou só ali embaixo, observando, gorando, apostando que o cara caísse. E aí quando o cara chegou lá em cima, ele lá embaixo, olhando. Pô, o cara é de sorte. Não é assim que todo mundo vê, né? Quer dizer, todo mundo. Tem alguns que vê dessa forma. Ele é de sorte. Conseguiu. Por que ele é de sorte? Porque no ponto de vista de quem aposta ao contrário de você, sempre vai achar que você não tem capacidade, certo? E que você não vai conseguir. Então esse tipo de gente, a gente tem que fazer o quê, gente? Ajudar? O cara desse, ele não aceita nem ser ajudado, porque ele se acha o cara. E o ego da felicidade de um tipo de pessoa desse é ver a infelicidade dos outros, é menosprezar os outros, é ficar falando dos outros, ficar falando de uma empresa, é cuspir no coxo que come. E aí deu para observar, como eu falei pro meu amigão,
meu chegado ali. Eu disse, cara, eu não sei nem quem é. O cara deve ser meu seguidor, perseguidor ou perturbador. Porque ele perguntou até do meu gato, do Chico. E eu, na maior educação, ainda respondi. Tanto que eu desci, cumprimentei quem tava ali, né? Cumprimentei de mão, tudo, né? Dei bom dia. E deu pra ver assim, dizer, um eu conhecia das antigas e ele eu não sei quem é. É seguidor? Deve ser, né? Porque me acompanha direto, acho que pra perguntar do meu gato. E deu pra ver também pela idade, assim, o perfil do cidadão, novo. O cara novo, não tem 30 anos. Então quando ele nasceu, esse trecho aqui eu já tava fazendo carreira fazia tempo já. Tá bem perto dos 40 anos de trecho, né? 36 anos de trecho, né? 36 anos viajando. Tá? Se aproximando aí 40 anos de habilitação. Então a gente tem muita bagagem assim de coisas, de acontecimento e algo que a gente leva como experiência de vida, né? Passando por situações que esse tipo de coisa que acontece assim, você tem que bater no peito aqui, chutar pro gol, vai pra frente. E não, pra mim não me atingiu em nada. Ficou feio foi pra ele, perante um grupo de vários amigos, né? Gerar essa discussão, né? Falando do meu nome. E a parábola de Jesus diz, né? É uma parábola de Jesus que diz: aonde 2 ou 3 falando do meu nome, ali estarei. Então, eu não estava presente fisicamente, mas na imaginação ou de tanto clamar o meu nome ali, né? Eu estava presente. Eu estava tão presente que eu incomodei um cidadão que quis fazer pouco ou menosprezar. No fim tomou nos dedos, porque gerou uma discussão sem necessidade. Por isso que eu digo, tem certas coisas que a gente diz que pode ser usada contra você num tribunal. Então cuide da língua para não virar escravo dela. Cuide do que tu fala para você não virar escravo das tuas falas. Pensa, raciocina antes de falar. Pensa nas consequências lá na frente. Não que isso vai gerar um processo, mas assim, as coisas vão acontecendo e de repente o cara, por um descuido, não tem raciocínio, fala uma bobagem que pode ofender alguém e gerar um processo para ele, por causa da fala, gente. É uma agressão verbal. Então tem que tomar cuidado. E quanto mais falar do meu nome, quanto mais clamar o meu nome, diz que toda vez que está clamando o nome da gente é como se tivesse desejando. Como é que eu vi uma mensagem uma vez? Vida longa. Toda vez que você falar do meu nome é vida longa, por quê, co? Continue falando, bem ou mal, pode falar, tranquilo, show de bola. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, que você está desejando vida longa para mim aí. Valeu? Grande abraço, Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, ao seguidor, ao perseguidor, ao perturbador, e nós vamos vivendo a vida aqui, ó, na maior tranquilidade, fazendo o que a gente mais gosta, mais ama de fazer, tá trabalhando, cuidando dos próprios interesses, viajando por esse Brasil também, né? Show! Até mais então, galera. Desculpa alguma coisa aí, mas eu tinha que falar isso aí pra vocês. Ah, Kiko, não dá bola. Claro que eu não dou, tô tranquilo. É só uma passagem assim, só pra vocês entenderem o que a língua faz, né? Presta atenção, cuidado com as palavras, para não virar escravo dela. Tchau. Fui.